Capítulo 1. A canção do espírito vingativo, o começo da tragédia. Os caçadores de demônios mais quentes do Cape atualmente, os Saja-Boys. Mas mesmo para eles, que salvam inúmeras almas, havia um lendário original, Sênior, que foi o começo de tudo. Nós adicionamos a profundidade que você nunca conheceu a história que você achava que conhecia. A história começa em uma cidade aparentemente pacífica. Aqui vivia o governador Tinshi, um homem que cobiçava o sangue e o suor de seu povo. Suas vestes oficiais brilhavam com fios de ouro caros, e um anel de jade ganancioso estava em seu dedo. Mas seu coração era como um poço profundo que nunca poderia ser preenchido. Aos seus olhos, o mundo era visto de apenas duas maneiras: o que ele tinha e o que ele tomaria em seguida. Naquele exato momento, o olhar ganancioso do governador caiu sobre uma família. Era a família de Guaian-Gexi, conhecida como a mais diligente e honesta da vila. Ela tinha 3 filhos mais queridos para ela do que seus próprios olhos, e um marido mais afetuoso do que qualquer um no mundo. Embora não fossem ricos, o lar deles era feliz e o riso nunca cessava. O marido trabalhava duro, e Guaian-Gexi administrava a casa diligentemente. A felicidade simples deles se tornou um objeto de ciúme repugnante para o governador Tinshi. O como ousa falar de felicidade diante de mim? Uma noite, o portão firmemente fechado da casa de Guaian-Gexi foi arrombado. Oficiais que invadiram no meio da noite amarraram abruptamente seu marido. A acusação era de traição. Era uma acusação falsa ultrajante contra um marido que nunca havia falado mal do rei. Guaian-Gexi proclamou desesperadamente a inocência de seu marido. Mas sua voz se dispersou impotente diante da autoridade afiada como uma lâmina. Seu marido foi arrastado para o escritório do governo e morreu após duras torturas. E todas as posses da família foram transferidas para o armazém do governo. Foi uma dor como se o céu tivesse caído e a terra tivesse desabado. Os 3 filhos, que perderam o pai da noite para o dia, definharam em choque e fome, e um por um, fecharam os olhos nos braços da mãe. Agora, nada restava para Guaian-Gexi. Tudo o que restava era o ar frio de uma casa vazia, e um profundo ressentimento que se infiltrava em seus ossos. Vestindo roupas esfarrapadas, ela cambaleou em direção ao escritório do governo. Era para apelar contra a injustiça. Era sua última fé restante na humanidade. Vossa Excelência, por favor, limpe as acusações falsas do meu marido. Por favor, puna os verdadeiros criminosos que tiraram a vida da nossa família. Ela curvou a cabeça no chão de madeira frio e implorou com lágrimas de sangue. No entanto, o governador Tinshi apenas a olhou friamente com seu rosto gorduroso. Não havia nenhum pingo de simpatia em seus olhos. Em vez disso, ele acenou com a mão como se estivesse irritado. Há silêncio? A esposa de um traidor tem muito a dizer, e sua desgraça é toda culpa sua. E suma da minha frente. Naquele momento, o coração de Guaian-Gexi congelou. Uma sensação de desespero de que o mundo a havia abandonado completamente envolveu todo o seu corpo. Ela não chorou mais. Suas lágrimas haviam secado completamente, e em seu lugar, uma chama azul começou a arder. Guaian-Gexi se enforcou nas vigas do escritório do governo. Seu último suspiro não foi um sussurro baixo. Foi uma maldição que rasgou os céus e abalou a terra. Este meu ressentimento, nunca o esquecerei, mesmo na morte. Governador Tinshi, eu certamente cortarei o fio da sua vida. A partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer na cidade. Todo novo magistrado, que era nomeado, morria de morte misteriosa em sua primeira noite. Um vento sinistro soprava pelo escritório do governo mesmo em plena luz do dia. E à noite, o choro lúgubre de uma mulher vagava pelos corredores.
O espírito vingativo e profundo de Gyangi Gakeixi havia tomado completamente o escritório do governo. Aterrorizadas, as pessoas o chamavam de terra amaldiçoada, e nem mesmo se aproximavam. Essa notícia também chegou aos ouvidos do governador Qinshi, o início da ganância. Ele tremia de medo como uma folha de álamo diante das terríveis consequências de seu pecado. Sua ganância havia criado um monstro que não conseguia dormir nem mesmo na morte. Capítulo 2. O Comando Impossível, a aparição de Ganglin. A maldição de Gyangi Gakeixi se espalhou por todo o país como um boato. Ninguém queria se tornar o magistrado do escritório do governo amaldiçoado. Esta foi a notícia mais terrível para o governador Qinshi, que tinha que se proteger do monstro que seus próprios pecados haviam criado. Ele não conseguia dormir à noite. Quando fechava os olhos, parecia que os olhos ressentidos de Gyangi Gakeixi o encaravam. Mesmo quando ele cobria os ouvidos, o choro triste dela permanecia em seus ouvidos. Anso não pode continuar. Se eu não conseguir apaziguar este espírito vingativo, serei o próximo. Aterrorizado, o governador Qinshi finalmente teve um plano astuto. Era uma maneira muito cruel de transferir sua responsabilidade para outra pessoa. No dia seguinte, ele reuniu todos os oficiais e funcionários do escritório do governo no salão principal. Seu rosto estava pálido, mas sua voz estava carregada de uma dignidade forçada. Ouçam todos. Neste momento, nossa cidade se tornou o brinquedo de um mero espírito vingativo, e a lei do rei caiu por terra. Não é esta uma situação verdadeiramente deplorável? Os oficiais apenas ficaram em silêncio, trocando olhares uns com os outros. O governador Qinshi engoliu em seco e finalmente foi direto ao ponto. A raiz de todos esses problemas está no submundo. A responsabilidade do rei Yoma, que falhou em administrar adequadamente os mortos. Foi realmente uma transferência de responsabilidade absurda. Ele olhou ao redor da sala e gritou asperamente. E, portanto, alguém aqui deve ir para o submundo. E vá para o submundo e capture o rei Yoma, que negligenciou seus deveres. Naquele momento, um silêncio como se água fria tivesse sido jogada caiu sobre o salão principal. Um comando para um ser humano vivo ir ao submundo e capturar o rei do submundo. Não era diferente de ser mandado para morrer. Todos curvaram a cabeça. O velho escriturário pigarreou, fingindo não ouvir, e os vigorosos oficiais militares evitaram deliberadamente os olhos do governador. Era um comando impossível, sem sentido, e tolo que só custaria a vida de alguém. O rosto do governador Qinshi gradualmente começou a se contorcer de raiva. Mas sério, não há uma única pessoa corajosa entre vocês. Foi exatamente quando seu grito ecoou no vazio. Um homem que estava parado e imóvel avançou silenciosamente. Seu nome era Ganglin. Ele era um jovem oficial com os lábios firmemente fechados, sob seu gato e olhos que não vacilariam diante de nada. O cinto firmemente amarrado sobre sua veste oficial, azul parecia falar de seu caráter íntegro. O salão prendeu a respiração. Todos os olhos estavam em sua boca. Ganglin falou com uma voz digna, sem se curvar. Vossa Excelência, eu aceitarei esse comando. Não havia um pingo de hesitação ou medo em sua voz. Os olhos do governador Qinshi se arregalaram de surpresa. Aliviado por este voluntário tolo ter aparecido, ele perguntou apressadamente. Qual é o seu nome? Meu nome é Ganglin. Bom, Ganglin, você é verdadeiramente um súdito leal desta cidade. Parta imediatamente. Você deve capturar o rei Yoma. O governador Qinshi tinha uma expressão de alívio, como se um grande fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Os outros oficiais olharam para Ganglin como se ele fosse tolo, ou talvez com pena. Mas Ganglin não deu atenção a nenhum de seus olhares. Para ele,
Este não era simplesmente um comando impossível. Tratava-se de resolver o rancor de um espírito vingativo que morreu injustamente e restaurar a ordem colapsada do mundo, um dever inevitável como oficial. Ele curvou a cabeça silenciosamente e aceitou o comando. Então ele se virou silenciosamente e deixou o salão principal. Os sussurros de muitos o seguiram por trás, mas seus passos não vacilaram nem um pouco. A jornada impossível estava começando com o firme senso de responsabilidade de um homem. Capítulo 3. O caminho para o submundo, a sabedoria de uma mãe. O lugar para onde Ganglin se dirigiu depois de deixar o escritório do governo não era sua própria casa. Ele foi direto para uma pequena e velha casa de telhado de palha na beira da vila. Lá, a mãe idosa de Ganglin esperava por seu filho. Embora seus olhos tivessem enfraquecido, ela era uma mulher de sabedoria que via através dos caminhos do mundo. Ganglin se prostrou diante de sua mãe e contou-lhe toda a história. A missão impossível, o espírito ressentido e sua própria decisão. Depois de ouvir a história, sua mãe não o repreendeu nem o impediu. Ela apenas olhou silenciosamente para os olhos resolutos de seu filho. Ela era uma mãe que conhecia o caráter de seu filho melhor do que ninguém. Após um momento, ela foi silenciosamente para a cozinha e começou a preparar algo. Era a última preparação do mundo para seu filho que estava prestes a embarcar no caminho para o submundo. Primeiro, sua mãe cozinhou cuidadosamente no vapor 9 bolos de arroz branco. Depois, ela trouxe uma bolsa feita de pano vermelho e um novelo de fio de seda fino. Entregando-os a Ganglin, ela falou com uma voz baixa, mas firme. Meu filho, o caminho que você está tomando de forma alguma será fácil. No portão de entrada para o submundo, haverá guardiões temíveis de vigia. Quando você os encontrar, não tente lutar, mas compartilhe esses bolos de arroz com eles, um por um. E quando você deixar o mundo dos vivos, você deve usar sua veste oficial do avesso. Ou é só então os fantasmas do submundo pensarão em você como um deles e abrirão caminho. A sabedoria de sua mãe era verdadeiramente incrível. Não era o conhecimento dos vivos, mas uma profunda percepção nascida da experiência de vida. Ganglin gravou as palavras de sua mãe no fundo de seu coração. Ele terminou a última refeição que sua mãe lhe preparou e fez uma reverência profunda. Mãe, eu certamente completarei a missão e retornarei. Oh, por favor, fique bem de saúde até lá. Ganglin partiu no caminho para o submundo, segurando a sabedoria de sua mãe em seus braços. A cada passo que ele dava, o cenário do mundo começava a mudar. As árvores verdes tornaram-se cinzentas, e a luz do sol quente esfriou. O cheiro de seres vivos desapareceu do ar, e apenas um vento desolador permaneceu. Esta era a fronteira entre o mundo dos vivos e o submundo. Como sua mãe lhe havia dito, Ganglin tirou sua veste oficial e a vestiu do avesso. Então, estranhamente, as sombras misteriosas que pairavam ao seu redor não lhe deram mais atenção. Depois de caminhar por algum tempo, um portão de ferro gigante bloqueou seu caminho. E na frente dele estava um carcereiro com cabeça de boi e um carcereiro com cara de cavalo. Seus olhos brilhavam como lanternas vermelhas, e eles seguravam cacetetes de ferro afiados em suas mãos. Acare. Os vivos não podem passar por este portão. Uma voz como um trovão atingiu os ouvidos de Ganglin. Mas Ganglin não se perturbou. Ele silenciosamente tirou um bolo de arroz de sua bolsa e o ofereceu educadamente aos 2 carcereiros. Os carcereiros aceitaram o bolo com olhos desconfiados. Mas logo eles começaram a comer o bolo avidamente. Depois de terminar o bolo, os carcereiros se olharam com expressões satisfeitas. Então, sem uma palavra, eles abriram o portão de ferro firmemente fechado.
Foi o momento em que ele passou com segurança pelo primeiro portão. Ganglin caminhou sem descanso, e a cada curva, encontrou novos guardiões. Quando encontrava fantasmas exaustos de fome, ele compartilhava seus bolos de arroz, e quando encontrava almas sofrendo de sede, ele lhes dava água limpa. Ganglin não lutou com força. Ele abriu o caminho apenas com a sabedoria que sua mãe lhe ensinou e um coração que respeitava os outros. Depois de passar por numerosos portões, um palácio gigante finalmente apareceu diante dos olhos de Ganglin. Telhas pretas e pilares vermelhos, um lugar que dominava seus arredores apenas com sua presença imponente. Era o palácio do rei Yomra, o palácio do governante de todas as coisas no submundo. Ganglin parou um momento para recuperar o fôlego. O verdadeiro começo era a partir de agora. Como um mero mortal, ele tinha que encontrar o deus do submundo e negociar. Ele ajeitou suas roupas e, sem um pingo de hesitação, caminhou em direção ao portão gigante do palácio do rei Yomra. O som de seus pequenos passos ecoou claramente no solo silencioso do submundo. A história lembrará este momento como o primeiro passo que o mortal deu para julgar um deus. O portão se abriu, e diante dele havia uma visão além da imaginação. O rei do submundo, o rei Yomra, estava esperando por ele. Capítulo 4. Um humano repreende um deus, o confronto com o rei Yomra. O interior do palácio do rei Yomra era infinitamente vasto e profundo. De ambos os lados estavam alinhados os juízes do submundo que julgavam as almas dos pecadores. E na parte mais profunda do salão, em um trono alto, sentava-se o governante absoluto do submundo. Uma coroa com 12 fios de borlas de contas. Uma veste de dragão vermelho escura bordada com o sol, a lua e as estrelas. E olhos profundos que pareciam ver através de tudo, e uma longa barba branca. Era o rei Yomra. Sua presença por si só parecia preencher o palácio gigante. Um ser humano comum teria se ajoelhado diante de sua dignidade e ficado sem palavras. Mas Ganglin era diferente. Ele caminhou orgulhosamente em direção ao trono, com as costas retas. Seus olhos não estavam cheios de medo, mas de uma firme resolução. Quando Ganglin parou abaixo do trono, a voz baixa e pesada do rei Yomra ecoou. Você é aquele chamado Ganglin do mundo dos vivos. Porque você, um ser vivo, ousou pôr os pés no coração deste submundo. A voz tinha o poder de fazer a alma tremer só de ouvi-la. Ganglin respondeu educadamente, mas com uma voz inabalável. Eu sou Ganglin, um oficial do mundo dos vivos. Estou aqui hoje por nenhuma outra razão senão para questionar os pecados de Vossa Majestade. Com as palavras questionar os pecados, o silêncio que preenchia o palácio do rei Yomra tornou-se tão afiado quanto uma lâmina. Foi o momento em que um mero mortal ousou discutir os pecados de um deus. A sobrancelha do rei Yomra se contraiu. Pecados. Eu governei o submundo sem um único erro. Do que você está falando? Ganglin não recuou nem um pouco e tirou a trágica história de Guayang Gexi de seu bolso. Ele revelou claramente os pecados do magistrado ganancioso e como uma família foi destruída por causa deles. E ele derramou o grito ressentido de Guayang Gexi, que se tornou um espírito vingativo e vagou pelo mundo inferior. Uma mulher morreu tão miseravelmente e se tornou um espírito vingativo. A por que o submundo não recolheu sua alma e resolveu seu rancor. Não é o dever do submundo investigar as injustiças dos mortos e resolver seus ressentimentos. O negligenciar o próprio dever, esse é o seu primeiro pecado, Vossa Majestade. A voz de Ganglin era uma repreensão. Foi um grito severo que foi além das leis humanas para discutir as leis do céu. Todos os olhos no palácio do rei Yomra estavam em Ganglin. Foi uma situação que ninguém esperava. O rei Yomra fechou os olhos por um momento e ouviu as palavras de Ganglin.
Seu rosto não estava cheio de raiva, mas de profunda contemplação. Após um momento, ele abriu a boca novamente. Quando de fato você está certo. O submundo é vasto e há muitas almas para governar, então houve um espírito vingativo que eu não percebi. Nosso é claramente minha negligência. O rei Omra admitiu prontamente sua culpa. Mas esse não foi o fim. Ele se levantou de seu trono e, por sua vez, questionou Ganglin. Mas Ganglin, você sabe que você também tem um pecado. Quando Gwaenguisi estava morrendo injustamente, onde você estava, um oficial do mundo dos vivos, e o que você estava fazendo? Não impedir que uma pessoa impotente seja pisoteada pelo poder. Esse é o seu pecado. Com a repreensão do rei Iomra, desta vez Ganglin ficou em silêncio. Suas palavras voaram como punhais e se alojaram no coração de Ganglin. Isso mesmo. Ele também foi um espectador. Ganglin curvou a cabeça silenciosamente. As palavras de Vossa Majestade estão corretas. Eu também sou um pecador. Para expiar esse pecado, eu assumo esta missão impossível e vim até aqui. Um estranho silêncio fluiu entre os dois seres que haviam reconhecido os pecados um do outro. Então, pela primeira vez, um leve sorriso apareceu no rosto do rei Iomra. Ele ficou profundamente impressionado com a coragem e a honestidade de Ganglin. Bom, eu louvarei sua coragem. Pessoalmente recolherei o espírito vingativo de Gwaenguisi e resolverei seu rancor. Mas não posso simplesmente deixá-lo voltar. O rei Iomra propôs um teste. Era para confirmar finalmente se Ganglin era verdadeiramente qualificado para restaurar a ordem do mundo dos vivos e do submundo. O teste era a missão mais difícil, uma em que ninguém no submundo jamais havia tido sucesso. Capítulo 5. Capture Dom Bangsa do Sancheon Gepja. O teste dado pelo rei Iomra foi verdadeiramente bizarro. Era a missão de capturar um ser humano vivo. No mundo dos vivos, há um homem que desafiou seu destino e viveu por 908 anos. Seu nome é Dom Bangsa. 8 ceifadores de almas tentaram pegá-lo, mas foram enganados por ele todas as vezes. Se você conseguir pegar Dom Bangsa e trazê-lo diante de mim, eu reconhecerei suas habilidades e consertarei tudo. Dom Bangsa do Sancheon Gepja. Ele era um ser lendário que ria das leis do submundo e evitava a morte vagarosamente. Uma missão que até mesmo os ceifadores de almas, a elite do submundo, haviam falhado. Agora estava confiada a um ser humano mortal que acabara de chegar ao submundo. Foi verdadeiramente um teste quase impossível. Mas não havia hesitação no rosto de Ganglin. Ele curvou a cabeça silenciosamente e aceitou o comando do rei Iomra. Entendido. Eu certamente o pegarei e o trarei diante de Vossa Majestade. Ganglin retornou ao mundo dos vivos. Mas ele não tinha como saber o rosto ou o paradeiro de Dong Bangsa que havia vivido por 209 anos. Enquanto Ganglin estava perdido em pensamentos, o rosto de sua mãe de repente passou por sua mente. Sim, minha mãe certamente saberia a resposta. Ganglin voltou para a velha casa de telhado de palha de sua mãe. E ele contou a ela toda a história sobre Dom Bangsa. Sua mãe ouviu silenciosamente as palavras de seu filho novamente. Então ela foi para a cozinha e saiu com um pedaço de carvão preto. Meu filho, não se preocupe. Há um jeito. Amanhã de manhã cedo, vá para o grande riacho por onde a maioria das pessoas passa. E então comece a lavar este carvão na água clara do riacho. Alguém certamente virá e lhe perguntará por que você está fazendo uma coisa tão tola. Essa pessoa é Dom Bangsa, então você deve pegá-lo imediatamente. O ato de lavar carvão preto em um riacho. Era uma sabedoria estranha que era incompreensível pelo senso comum. Mas Ganglin não teve uma única dúvida. Ele acreditava firmemente na sabedoria de sua mãe. No dia seguinte, ao amanhecer,
Ganglin foi ao riacho como sua mãe lhe havia dito. E ele colocou o carvão preto na água do riacho e começou a lavá-lo silenciosamente. Seu comportamento estranho logo chamou a atenção das pessoas. Um fazendeiro que passava e um comerciante com uma mochila estalaram a língua e riram dele. Ai, jovem! Você acha que lavar carvão preto deixará branco? Oh, que pessoa lamentável e tola! Muitas pessoas riram dele e passaram, mas Ganglin apenas continuou lavando o carvão silenciosamente. Foi por volta da hora em que meio-dia havia passado. Um velho de cabelos brancos parou na frente dele. O velho riu alto como se achasse absurdo e disse a Ganglin: "Ah, Aya, eu vivi 3.000 ciclos, mas nunca vi uma pessoa tão tola como você. Quem no mundo tenta deixar o carvão preto branco lavando-o?" Foi naquele exato momento, e vivi 3.000 ciclos, os olhos de Ganglin brilharam. Ele jogou fora o carvão que estava lavando e se lançou como o vento, agarrando o braço do velho. "Você é Dong Bangsaki." O velho lutou surpreso, mas a mão de Ganglin era forte como aço. Ele não tinha ideia de que sua identidade seria revelada por uma única palavra descuidada. Nem mesmo o grande Dong Bangsaki jamais imaginara isso. Ele havia enganado inúmeros ceifadores de almas com seu conhecimento e astúcia. Mas ele se ajoelhou diante de uma sabedoria de pensamento reverso que parecia ainda mais tola do que ele. Ganglin amarrou Dong Bangsaki e voltou para o palácio do rei Yomra. Tudo foi um milagre causado pela sabedoria de sua mãe. O poder que transformou o impossível em possível não estava na força, mas na sabedoria. Capítulo 6. O primeiro ceifador de almas, um novo começo. Quando Ganglin reapareceu no palácio do rei Yomra, arrastando Dong Bangsaki, todos os seres do submundo duvidaram de seus próprios olhos. O encrenqueiro que havia zombado do submundo por 70 anos, sendo arrastado, capturado por um ser humano mortal, foi verdadeiramente uma visão chocante. O rei Yeonra se levantou de seu trono e olhou para Ganglin com uma expressão de incredulidade. Ele falou com uma voz mista de satisfação e admiração. "Incrível, Ganglin! Sabedoria e coragem verdadeiramente incríveis. Você fez o que ninguém no submundo conseguiu fazer. Não duvidarei mais de suas habilidades." Como prometido, o rei Yomra enviou imediatamente o exército do submundo para recolher o espírito vingativo de Gwaengaxi. Uma vez que a maldição do espírito vingativo foi suspensa, os pecados do governador Tinshi foram revelados ao mundo, e ele foi demitido de seu posto e severamente punido. Foi o momento em que a ordem do mundo dos vivos foi restaurada. O rei Yomra se aproximou de Ganglin com um sorriso satisfeito e fez uma proposta inovadora. "Ganglin, você é talentoso demais para permanecer um mero humano. Depois de terminar sua vida no mundo dos vivos, você não trabalharia comigo para restaurar a ordem do submundo. Eu quero que você seja o primeiro Shaza, enviador ou ceifador de almas deste submundo." Foi o momento em que um deus curvou a cabeça para um humano e pediu que ele fosse seu companheiro. Esta foi verdadeiramente uma grande honra. Era uma posição que prometia vida eterna e poder comparável ao de um deus. O coração de Ganglin vacilou por um momento. Mas diante de seus olhos, a imagem de sua mãe esperando por ele sozinha na velha casa de telhado de palha tremeluziu. Ganglin curvou a cabeça respeitosamente e respondeu à proposta do rei Yomra. "É proposta de Vossa Majestade é uma honra sem igual, mas não posso aceitá-la agora." Todos prenderam a respiração de surpresa com sua recusa. Ganglin declarou calmamente sua razão. "No mundo dos vivos, minha mãe idosa que me deu à luz e me criou está sozinha. Como filho, é meu primeiro dever ficar ao lado de minha mãe até seu último momento. Somente depois de ter me despedido de minha mãe em paz,
poderei aceitar o comando de Vossa Majestade. Sua voz estava cheia de uma nobre e firme piedade filial, que não esquecia o dever humano mesmo diante de uma grande missão. O rei Yomra ficou momentaneamente sem palavras com a resposta de Ganglin. Ele ficou mais profundamente comovido do que antes, com a aparência de Ganglin, que colocava a piedade filial humana antes do poder de um deus. Ele acreditava que era a virtude mais importante para consertar o mundo. O rei Yomra assentiu com um sorriso gentil. E o entendo. Sua profunda piedade filial é verdadeiramente a qualificação para governar o mundo. E veai sirva sua mãe, e cumpra seu dever como ser humano. Sua posição será mantida vaga e esperando por você até o dia em que você retornar. Ganglin fez uma reverência profunda ao rei Yomra e retornou ao mundo dos vivos. Por muito tempo depois disso, ele serviu sua mãe com a máxima piedade filial. E finalmente, no dia em que sua mãe fechou os olhos pacificamente, Ganglin, como prometido, abriu o portão para o submundo ele mesmo e se apresentou diante do rei Yomra. Em sua mão não havia um apego persistente ao mundo dos vivos, mas uma firme vontade para a missão que viria. Pele pálida e olhos negros de profundidade incognoscível. Sua aparência, vestindo um gate preto como piche e um dopo preto, não era mais a de um ser humano comum. Ganglin recebeu um registro com os nomes dos mortos e um cordão vermelho do rei Yomra. Assim, neste momento, nasceu o primeiro ceifador de almas da história, Ganglin Doryong. Esta é a história de um ser humano comum que renasceu como um grande deus. E é a história do maior começo de todos os ceifadores de almas que guiam inúmeras almas hoje. Talvez a verdadeira força não seja apenas a coragem de enfrentar um comando impossível, mas também comece com um coração caloroso que busca proteger o que é mais precioso até o fim. Talvez em seu coração também resida seu próprio Ganglin, que pode consertar o mundo. Isso foi Story Refresh.